Algumas semanas atrás eu preguei um sermão a respeito de caminho de felicidade. Era um sermão avulso, a minha intenção não era fazer uma série, era apenas aquilo que eu estava vivendo, o que estou vivendo. E aí durante esse período o tema foi evoluindo, eu falei sobre caminho de alegria, semana passada eu falei sobre caminho de transformação, e algumas pessoas me procuraram, falaram assim, puxa, está sendo legal essa questão de caminho, faz uma série, e eu estou caminhando nessa direção de fazer uma série a respeito de caminhos, e hoje eu queria trabalhar com esse caminho do amor de Deus, e eu queria compartilhar o texto de 1 João capítulo 3, que diz assim: vejam como é grande o amor do Pai, o amor que o Pai nos concedeu. Que amor é esse? Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Esse é um daqueles textos que enche o meu coração. Essa é uma das mais profundas e belas declarações a respeito do amor de Deus. Veja como é grande o amor de Pai, o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. E a questão é essa: por que o amor de Deus é grande? Então é o amor de Deus que nos transforma em filhos. E aí eu vou tentar fundamentar algumas coisas aos irmãos, e por isso a questão de você estar atento. Desde o princípio, Deus quis se deixar conhecer. Porém, Deus não pode ser tocado, Deus não pode ser visto, mas Deus pode ser definido. Desculpe, Deus pode ser percebido. Deus não pode ser definido, mas pode ser percebido. E a Bíblia é então o registro das percepções a respeito de Deus. Adão percebe Deus de uma forma, Eva percebe Deus de uma outra forma. Caim e Abel, irmãos, percebem Deus de maneiras diferentes. E assim foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés. Todos eles tiveram percepções a respeito de Deus diferentes do Deus que vai se deixando conhecer na caminhada. Então a gente vai percebendo Deus e vai ampliando o nosso conhecimento de Deus à medida que nós vamos caminhando, tendo experiências com Ele. Salomão percebeu Deus de uma forma diferente do seu pai Davi. E no final da vida, Salomão escreve assim: tema o Senhor, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para todo homem. Pois Deus trará julgamento de tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Salomão concluiu, ou Salomão percebeu, que Deus trará juízo. E Davi diz assim: olha, não há como eu esconder da presença de Deus, para onde eu me ausentarei da tua presença? E o Senhor vai me sustentar com a tua destra, com a tua bondade. E ele escreve isso no Salmo 23, verso 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Salomão diz: olha, Deus trará juízo no fim. Davi diz: o Senhor me sustentará a cada passo e me acolherá até o fim. Então Deus pode ser percebido, e nós podemos ter percepções diferentes a respeito de Deus. Mas Deus se revela de uma maneira completa na pessoa de Jesus. Jesus é o ápice da revelação divina.
quando Jesus caminhava pelas cidades e vilas de Israel, pelas ruas de Jerusalém, ele vai revelando Deus, ele vai mostrando Deus de uma maneira clara e transparente. E João escreve, João evangelista escreve assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Paulo testemunha a respeito de Jesus, e ele diz assim: ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. E ele vai escrever mais, ele vai dizer o seguinte, o autor de Hebreus vai dizer assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, o Deus que não poderia ser tocado, não poderia ser visto, só poderia ser percebido, agora se manifesta em carne na pessoa de Jesus. Ele pode ser visto, pode ser ouvido, pode ser tocado. Então Jesus revela Deus como Pai amoroso. Um Pai que estende as suas mãos para abraçar, para acolher, os seus braços para abraçar. E Jesus revela a sua unidade com o Pai. Ele diz assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai, nós somos um. E ele diz assim, e ele revela a divindade do Pai. Ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito de Deus que está junto ao Pai o tornou conhecido. Então, mais uma vez a gente percebe que o Deus que não pode ser visto, que não pode ser tocado, é completamente, plenamente revelado pelo Filho. E isso é extremamente importante. Então, essa manifestação do amor de Deus em se tornar conhecido. E aí então, quando as pessoas não entendiam, como foi o caso do Filipe, um dos discípulos, disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus assim: ô Filipe, há tanto tempo que você está comigo, quem vê a mim vê o Pai. Então Jesus apresenta duas verdades importantes. Primeiro, que Deus se revela aos homens apenas pelo Filho. Não há uma outra maneira de Deus se revelar, a não ser pelo Filho. E aí então, o Lucas diz assim, Jesus dizendo, olha, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Olha que coisa interessante. Nós só podemos ter conhecimento de Deus se o Filho quiser revelar. O que é revelar? A palavra vem do véu. Você tem um véu, então aquilo que está oculto, está velado. Se a gente colocasse um véu aqui, você não poderia me ver. Então estou velado. Mas se eu abrir o véu, eu estou revelando. Então ninguém conhece a Deus de livre e espontânea vontade, a não ser que o Filho revele. Paulo diz assim, quando Deus revelou o seu Filho em mim, e aí você vai vendo que o Pai revela o Filho revela o Pai, nessa dinâmica de comunhão. Então se alguém quer conhecer a Deus, saber como Ele pensa, saber como Ele age, como percebe a vida, olhe para Jesus. Então quando alguém chega para mim e fala assim, olha, esta palavra, e normalmente as pessoas vêm olhar e trazer um Velho Testamento, e tentar pegar uma palavra de 3.500 anos atrás, para que eu aplique ela hoje, onde você colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar. Olha, irmão, eu olho para a Bíblia e vejo Hebreus, tendo Deus outrora falado aos nossos pais, de muitas formas, de muitas maneiras, pelos profetas, hoje nos fala pelo seu Filho, que é o herdeiro de todas as coisas. Então Deus fala pelo Filho, Deus fala pela sua palavra. Então eu, como pastor, tenho que anunciar a palavra, o Filho, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu penso, não a minha cabeça.
mas aquilo que está na palavra. Então, é o Filho quem revela o Pai. Então esse é o primeiro ponto. Segunda coisa importante, que nós só podemos conhecer a Deus por meio do Filho. Não é um santo, não é por práticas, não são por dogmas, apenas pelo Filho. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque eu e o Pai somos um, e ninguém tem conhecimento do Pai se eu não revelar. E isso é profundo. Então o Deus que é inacessível, o Deus que não pode ser tocado, que não pode ser visto, que habita num alto, sublime trono, né? Se faz presente entre nós, na pessoa de Jesus, e se deixa conhecer. Então aqui começa a entender o grande amor do Pai, em se manifestar, em se revelar a cada um de nós. Então Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança, e criou ali no Éden, e disse: olha, vocês cuidem do planeta, vocês cuidem do jardim, desfrute de tudo que a terra pode dar. Então quando a Bíblia diz assim: olha, vocês devem dominar a terra, não é para dominar no intuito de impor a vontade pessoal, é gerenciar, é cuidar. Então é você cuidar dos recursos, você cuidar da fauna, cuidar da flora, é uma questão ecológica. Então no Éden, a humanidade poderia usufruir de tudo que Deus é, porque todos os dias Deus ia ali para conversar e ter comunhão com eles. E de tudo que Deus provê, porque o jardim provia tudo que eles precisavam. E essa é a estrutura social do reino de Deus, onde todos usufruem daquilo que Deus é e daquilo que Deus provê. Então Deus era o centro, e a única condição para eles permanecerem nesse estado era obedecer, não comer do fruto do bem e do mal. Tudo que a humanidade precisava estava em Deus, as suas orientações para a vida, as suas orientações para as suas ações, para as suas atitudes. Deus ia dirigindo, Deus estava no controle, Deus estava no centro. Porém, a humanidade tinha nesse relacionamento a manifestação do amor de Deus, mas ela decidiu ser ela mesma conhecedora do bem e do mal. Agora, uma vez que o homem desobedeceu a Deus e comeu do fruto que não deveria comer, do conhecimento do bem e do mal, olha que coisa interessante, cada ser humano tem a percepção pessoal, a sua própria percepção do bem e do mal. O que é bem para mim, pode não ser para você. A gente tem a nossa própria definição de justiça, que eu acho que a justiça não é justiça para você. Por quê? Porque eu acho que eu sou conhecedor, porque eu tenho entendimento, eu tenho conhecimento. Porque a gente não olha para Deus, a gente olha para nós, porque nós agora somos conhecedores do bem e do mal. Por isso, a natureza humana foi afetada, a essência humana foi corrompida, o homem se tornou um transgressor da vontade de Deus, o que a Bíblia chama de pecado. O homem se tornou pecador, e agora então o homem decide o que é bem e o que é mal, ele decide o que é justo e o que não é justo. Porém, o homem perdeu a sua capacidade de decidir livremente. Você já ouviu essa expressão livre-arbítrio? Já. O que é arbítrio? Arbítrio é a capacidade de você decidir. Então alguém diz assim: você tem livre-arbítrio, você é livre para decidir. Mas você já percebeu como nós decidimos não de uma maneira justa? Porque se alguém é meu amigo, eu sou favorável a ele. Se alguém concorda com aquilo que eu concordo, eu sou favorável a ele. Eu não julgo de maneira justa.
eu julgo segundo aquilo que eu acho. Então a gente vê uma discussão violenta ultimamente, essa polarização danada, porque todo mundo acha que está certo. Todo mundo acha que é justo, todo mundo acha que é bom, todo mundo acha que isso é bom, que aquilo é bom, que Deus diz, aquilo que é justiça, aquilo que é do reino de Deus. Então eu preciso voltar para a palavra de Deus. Então, por causa do pecado, o homem não é livre para decidir. Ele decide segundo a sua essência, segundo a sua natureza. Então o homem não é livre para decidir, porque ele é escravo do pecado, e as suas decisões estão debaixo desse jugo. Então o homem deseja fazer o bem, mas ele é dominado pelo mal. O Paulo vai dizer isso, né? O bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Então, por causa do pecado, a morte entrou no mundo e toda a humanidade foi condenada. Eu só queria fazer uma partezinha, por quê? Porque o Adão foi expulso, né? Vou falar sobre isso daqui a pouco. E aí foi a família toda, Caim e Abel. Qual foi a discussão de Caim e Abel? Porque um achava que estava mais certo do que o outro, que o culto do um era melhor do que o outro. E o resultado disso foi morte. Um irmão matou o outro. Então, olha a dimensão que é. Mas a morte, ela entra na humanidade. A desobediência fez com que Deus lançasse a humanidade longe da sua presença. E a humanidade foi lançada no vazio existencial. Por isso o homem busca hoje encontrar a razão da sua existência. E esse é um dos grandes dilemas. Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Então Deus não criou a humanidade para a morte. Mas também o pecado, Deus também não foi pego de surpresa com o pecado, com a desobediência. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus preparou um sacrifício. Apocalipse 13 fala sobre, 13:8 fala sobre isso. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E esse cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo está tipificado naquele animal que foi imolado por Deus e o seu sangue derramado, tirado a sua pele para cobrir a nudez do homem, que foi a sua consciência depois de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi que ele estava nu. Ele sempre andou nu. Então esta consciência tem depois de comer o fruto. E o que eles vão fazer? Eles vão costurar ali, né, folhas de barreira, aquela coisa toda, e Deus imola um animal e cobre eles, a nudez dele com peles. Então Deus quis preservar a humanidade. E aqui está o grande amor de Deus, o grande amor do Pai. Porque Deus lançou a humanidade para fora do Éden, longe da sua presença. Por quê? Para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida e fosse um eterno pecador, sem a possibilidade de remissão, sem a possibilidade de ser restaurado. Nesse sentido, eu falei isso esses dias atrás, a morte é uma bênção. Então a cura para os males do pecado é a morte. Mas a resposta de Deus para a morte é a ressurreição. Ok? Então esse corpo de pecado, ele, quando morrer, ele termina, e os males e o efeito terminam, do efeito do pecado. E a resposta de Deus é a ressurreição. Então nós vamos ressurgir livres de todas essas coisas. Então essa humanidade, acometida pelo pecado, está condenada à morte, foi lançada fora da presença de Deus. Mas aí se manifesta o grande amor do Pai, o grande amor de Deus. Por quê? Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o verso 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Por quê? Porque o mundo já está condenado.
Quem está no mundo, ou nasce nesse mundo, não precisa fazer nada para ir para o inferno. Ele já está condenado ao inferno, à morte eterna. Ele não precisa fazer nada. Então Jesus se manifestou não para destruir, não para matar, mas para resgatar. E aqui está o grande amor de Deus. Está percebendo? Porque a gente não tem noção, e a gente pensa que quem é bonzinho, ou quem tem um bom caráter, de alguma maneira ele vai ser salvo. Não, ele está morto. E ele só pode ser salvo com essa consciência de Deus, com essa consciência de Cristo. Então, é mais ou menos assim. A gente passou por uma pandemia, e nós sabemos o que é isso. O pecado é como um vírus. E o pecado veio ao primeiro casal, aos nossos pais, lá no Éden, Adão e Eva. E isso veio contaminando seus filhos, Caim e Abel, e veio vindo, e veio, e foi se multiplicando, e todos nós fomos atingidos. E todos nós estamos infectados com esse vírus do pecado. Deus envia seu Filho, que encarna na pessoa de Jesus, identificado como homem, e esse Jesus vai para a cruz, derrama seu sangue, e o sangue de Jesus tem poder de nos imunizar, tem poder de perdoar e combater os efeitos do pecado. Eu não sei se você sabe como é feita uma vacina, mas normalmente, uma boa parte, você pega aí o sangue de alguém infectado, ou de alguém que tenha o anticorpos, e você extrai desse sangue e produz anticorpos contra aquele determinado vírus. Estou errado aí, Mateus? Estou certo, né? Então você produz anticorpos para aquele determinado vírus. Então, o sangue de Jesus produziu anticorpos para o pecado. Então, quando a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, imagine uma coisa: pessoas que nos decepcionaram, pessoas que nos frustraram, que nos prejudicaram, pessoas que você ajudou, que você fez tanto bem, mas virou as costas para você. E agora essas pessoas estão infectadas com um vírus mortal, condenados à morte. E você descobre que, por uma dessas coisas da natureza, o seu filho é imune ao vírus. E um cientista vem para você e diz assim: olha, nós percebemos que o seu filho é imune e que nós podemos usar o sangue dele para fazer um antídoto para esse vírus. E aí você diz assim: tudo bem, você pode tirar um pouco do sangue do meu filho para fazer a vacina. E o cientista fala assim: olha, nós temos um problema, um pouco não dá não, tem que ser tudo. E você fala assim: mas isso vai matá-lo? E ele diz assim: é isso mesmo. E você pensa no mal que aquelas pessoas te causaram, nas decepções, nas frustrações, nas desilusões, nas traições. Você fala: será que vale a pena? Aí você chama seu filho e diz assim: filhão, vamos conversar? Filho, é o seguinte, a humanidade está infectada e ela vai morrer, e só você pode salvá-la. E o filho diz assim: o que eu posso fazer, pai? Dá seu sangue. Sem problemas, eu faço, mas tem que ser todo o sangue. Mas assim eu vou morrer. Mas sem problemas, eu faço. Porque todo aquele que tomar a vacina vai viver. E aí eu te pergunto: isso te parece amor? Dar a vida por alguém que não merece? O filho aceita.
Ele diz assim: olha, eu dou a minha vida, eu dou o meu sangue, mas você vai morrer, filho. E o filho responde: é verdade, mas o meu sangue dará vida a todos aqueles que se apropriarem dele, e eu viverei em cada um deles. E o Senhor, Pai, terá um pouco de mim, do seu filho, em todos eles. E como eles terão parte de mim, o Senhor pode adotá-los todos como seus filhos, porque eles terão parte de mim e parte de ti. E então o Senhor não terá apenas um único filho, o Senhor terá muitos filhos, e eu viverei neles, e eles virão em mim. E aí João vem e escreve o seguinte: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que nós pudéssemos ter vida por meio dele. E agora você aprendeu que você só pode ter vida por meio de Jesus, por causa desse caminho de amor do Pai. E esse é o grande amor do Pai, porque a humanidade, mesmo sendo ingrata, mesmo sendo decepcionante, frustrante, o Pai dá a vida do seu Filho para salvar essas pessoas. Parece amor? E aqueles que creem que o sangue do Filho pode curar o vírus do pecado, que creem que podem ter vida a partir do sangue do Filho, vêm para se vacinar, vêm para se apropriar do sangue, dessa vacina. E aí o João escreve assim: contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. O Filho revela, o sangue é efetivo na vida deles, e eles nascem da vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Está percebendo o grande amor do Pai? Então, para ser salvo, é preciso crer no sacrifício de Jesus, se apropriar do seu sangue, aceitar os benefícios da cruz. Mas a vacina tem os seus efeitos colaterais. O sangue de Jesus traz a essência de Deus para dentro de nós, para fazer parte de nós. Cria anticorpos contra o pecado. E aquele que toma desta vacina, esse que se apropria do sangue do Cristo, não é mais a mesma pessoa. Ele tem uma maneira de pensar diferente, ele tem uma maneira de agir diferente. Ele quer conhecer o seu Pai, ele quer compreender, ele quer orar, ele quer ler a Bíblia. E o Espírito Santo de Deus vem junto, porque o Filho é inseparável do Espírito. O Espírito vem, e o Espírito começa a operar em nós, e nós nascemos pela vontade de Deus, e nos tornamos filhos de Deus. Por isso o Paulo vai escrever o seguinte: e porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim vocês já não são mais escravos, mas filhos, e por ser filhos, Deus tornou vocês também herdeiros. Está compreendendo o grande amor do Pai, irmãos? Isso é maravilhoso, isso é profundo. Nós não só estamos imunizados do pecado, mas Cristo passa a viver em nós por meio do seu Espírito. E não só isso, e não apenas isso, Deus nos adota como filhos. E olha que o Paulo vai escrever: todos vocês são filhos de Deus,
mediante fé em Cristo. Aqui está o grande amor do Pai. A humanidade destinada à morte, Deus envia seu Filho para que o seu sangue, ou por meio do seu sangue, essa humanidade pudesse viver por Ele. E o Paulo reconhece, ele diz assim: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então é essa manifestação, esse é o caminho do amor do Pai, que vai sendo traçado, vai sendo construído por meio do sangue do seu Filho, de entrega, de doação. Se converter é voltar para a casa do Pai, porque lá no Éden nós todos estávamos com Deus, e nós não podíamos chegar até Ele, porque o pecado nos separa de Deus. Mas por meio de Cristo Jesus, Deus construiu um novo e vivo caminho, por meio do seu sangue, e agora por meio de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, nós chegamos ao Pai. Então, se converter é voltar para a casa do Pai. É como aquele filho, que os irmãos conhecem a parábola do filho pródigo, daquele filho menor, que chegou ao pai, o desprezou, pediu a sua herança, partiu para terras distantes, gastar tudo que tinha, gastar a sua vida. E todos os dias o pai se punha no portão, olhando para o horizonte, esperando a volta do filho. Esse é o Pai amoroso, esse é o amor de Deus, que espera pelo retorno dos seus filhos, a sua casa, a sua intimidade e a sua comunhão. Deus é esse Pai que nos acolhe sem restrições, que nos perdoa pelos méritos de Cristo, que nos recebe, que nos abraça, que nos acolhe, e faz uma grande festa quando nós retornamos. E embora aconteçam nas nossas vidas, irmãos, muitas coisas que nós não entendemos, coisas que nos frustram, coisas que nos decepcionam, coisas que nos entristecem, nós ainda assim sabemos que o amor do Pai é grande. Às vezes nós temos a impressão de que Deus não é ou não parece muito bom, porque nós passamos por sofrimentos, não é verdade? Quantos não passam por dores, por sofrimentos, por perdas, por enfermidades? E quando a gente experimenta esse abandono, essa frustração, essa decepção, nós perguntamos: onde está Deus no meu sofrimento? Será que Deus é bom? Será que Deus me ama? Será que Deus existe? Porque a gente não consegue entender a dimensão desse amor, porque a gente está baseado nas circunstâncias que a gente está vivendo. Então eu gostaria de fazer um exercício de imaginação com os irmãos, voltarmos no tempo, nos colocarmos ao lado da cruz. Ouça o grito: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o grito de Jesus, o Filho de Deus, em agonia pelo sofrimento. Agora vamos chegar diante de Jesus, ou ao lado de Jesus, ou aos pés da cruz, iniciarmos uma conversa com Jesus. Senhor, o que o Senhor está fazendo aí? E ele diria: os pecados da humanidade me trouxeram aqui. Deus me enviou para morrer por essa humanidade, porque o Pai tem um grande amor. Como é que o Senhor está se sentindo aí? Me sinto abandonado por tudo, pelos meus amigos, porque um me traiu, o outro me negou. Eu sinto ingratidão da multidão
que depois de ter feito tantos milagres, multiplicado pães e essa coisa toda, eles gritam contra mim. Eu me sinto desprezado pela ignorância deles. Mas eu também sinto que parece que o Pai me abandonou. E o que o Senhor vai fazer? Eu vou reunir todas as minhas forças em um último suspiro e vou gritar bem alto. O que o Senhor vai gritar? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque eu sei que tu és bom. O Senhor sente solidão, ingratidão, abandono, até mesmo do Pai? Não importa o que eu sinto, o que importa é o que eu sei, que Deus é bom e o Pai me ama. Como que o Senhor pode dizer que Deus é bom e o Pai te ama? Por que Ele não te livra da morte, não te livra do sofrimento? Eu não estou preocupado em ser livre da morte ou do sofrimento, porque eu sei que Deus é bom e que Ele me ama. Isso para mim me basta. Eu tenho andado com Deus e sei que Ele é bom. Sei que as circunstâncias adversas estão presentes na minha caminhada, mas eu sei que Deus, Ele me ama. E como é que o Senhor sabe que Deus te ama? Ao longo da minha vida, eu experimentei, provei e vi que Deus é bom e o amor do Pai é grande. E como o Senhor provou, viu que Deus é bom e que o amor do Pai é grande, veja o homem que eu sou. Olha para as pessoas. Onde está o ódio? Aqui no Calvário. E onde está o amor? O amor não está aqui, o ódio não está aqui no alto da cruz. Procure agora na multidão onde está a lucidez e a ignorância, e você vai perceber que a ignorância não está aqui no alto da cruz. Procure onde está a ira e a compaixão, e você vai perceber que a ira não está no alto da cruz. Deus é bom, Ele me ama. Veja o tipo de pessoa que eu me tornei. Eu tenho andado com Deus, eu sei quem Ele é. Deus é bom e o Pai me ama. Olha aqui no Calvário, a bondade se manifesta em mim, e o resultado do amor de Deus, da bondade de Deus, é que eu estou morrendo por vocês. E eu sei que Deus é bom porque eu vi e eu provei, e eu sei que Ele me ama, e ainda que eu morra, Ele vai me ressuscitar. Muitas vezes Jesus se recolheu para orar, e muitas vezes esteve só. Mas eu quero chamar a atenção para a sua experiência de oração no Getsemane, que não foi muito agradável. Então vamos lá para Jesus novamente, conversar com Ele nesse momento de oração, que Ele está sofrendo, angustiado, porque está prestes a ir para a cruz. Ele pede para os seus discípulos orarem com Ele, e o pessoal dorme, e Ele está sozinho. Senhor, o que o Senhor experimentou na sua oração? Experimentei uma profunda agonia. E que o Senhor tem para dizer na tua oração? Tudo que eu consigo dizer é isso: Pai, afasta de mim esse cálice. E mesmo assim o Senhor acha que o Pai te ama? Eu sei que Deus é bom, o Pai me ama, o seu amor é grande. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que se nós procurarmos Deus nas circunstâncias, muito provavelmente nós vamos perder Deus de vista. Mas nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E fé é confiar no caráter de Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor.
Muitas vezes as circunstâncias que nós estamos passando não mostram essa bondade, esse amor, essa misericórdia de Deus, porque a gente não consegue perceber ou sentir. Muitas vezes nós não sentimos esse amor que o Pai nos ama. Muitas vezes nós não sentimos as evidências da bondade, da sua misericórdia. Mas nós cremos na fidelidade de Deus, porque as circunstâncias não interpretam o caráter de Deus. Guarde isso. Se nós formos a Paulo e perguntarmos: Paulo, Deus é bom? Ele diria: Deus é bom. Eu fui perseguido, preso, apanhei, naufraguei, tive fome. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu acho que eu pulei o texto. Ah não, está aqui. Está em algum lugar aqui. Prometo para os irmãos que eu vou achar. Em Filipenses, ele vai dizer o seguinte. Eu pulei, tá? Esqueci o texto. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo, que tipo de vida você gostaria de ter tido? O mesmo que eu vivi. Paulo, você estaria disposto a passar pelas mesmas coisas, pelos mesmos sofrimentos, tudo novamente? Sim, porque eu provei e vi que Deus é bom e o amor do Pai é grande. Mas como que você, Paulo, sabe que Deus é bom? Eu naufraguei, apanhei, fui apedrejado, passei fome, passei frio, fui rejeitado, questionado pelas igrejas, assolado por demônios. Hoje estou velho, mas eu me chamo esperança, eu me chamo fé, eu me chamo compaixão, eu me chamo amor. Veja o tipo de pessoa que eu me tornei. Deus é bom e o Pai me ama. Me bateram, mas não destruíram a minha fé. Me apedrejaram, mas não arranharam a minha esperança. Me cuspiram, mas não roubaram a minha capacidade de amar, de me compadecer. Por quê? Porque Deus é bom e o Pai me ama. Eu andei com Ele, Ele andou comigo. Veja a pessoa que me tornei, porque grande é o amor do Pai, grande é o amor de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo tempos em que Deus precisa provar diariamente que Ele é bom, que Ele é amor. Nós não somos mais capazes de andar com Deus apenas crendo que Ele é bom, crendo na sua misericórdia, crendo na sua fidelidade. Eu temo que nós tenhamos perdido a capacidade da travessia do vale da sombra da morte, e no meio dessa travessia nós afirmarmos: Deus é bom e o Pai me ama. De dizer com convicção, no meio dessa travessia de dor e sofrimento: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Inimigos me cercam, mas eu estou à mesa do bom pastor. A minha cabeça está ungida com óleo, o meu cálice transborda, apesar das sensações, das evidências, das circunstâncias. Eu posso afirmar uma coisa: que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
E eu queria então, irmãos, voltar para esse texto. Para você que tem uma experiência com Cristo, olhar para esse texto que diz: vejam como é grande o amor que nos tem dado o Pai. Você percebeu nessa construção toda que eu quis fazer a grandeza e a profundidade do amor de Deus? Que Deus poderia dizer sim, não quero. Parou a brincadeira. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele dá o seu Filho em nosso favor, dá o seu Filho em sacrifício para que nós pudéssemos ter vida. Ele envia o seu Filho para que nós pudéssemos conhecê-lo, ter intimidade com Ele, para que a gente pudesse ver a sua grandeza, a sua glória. Então eu te convido nessa noite, em nome de Jesus, a se levantar contra todas as suas angústias, as suas tristezas, as suas dúvidas, as suas decepções, as suas frustrações, as suas adversidades, contra a morte decretada na sua vida. Eu te convido a confiar no caráter fiel de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o deu em nosso favor, não nos dará com Ele todas as demais coisas, e isso gratuitamente? Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Então, as tuas circunstâncias, as tuas adversidades, a sua enfermidade, o seu desemprego, a sua luta dentro da sua casa, não definem Deus. O que define Deus? Olha para a cruz, porque na cruz está manifestado o grande amor do Pai, que não poupou o seu Filho, mas o entregou por cada um de nós. Então veja o grande amor de Deus por cada um de nós. Então quando João diz: vejam como é grande o amor do Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, eu olho para toda essa estrutura, todas essas coisas, e fico admirado. Eu olho para isso e fico boquiaberto, e vejo o grande amor de Deus, porque quando a gente se aprofunda, a gente compreende, o Espírito Santo vai falando no nosso coração, e a gente vai sendo cheio dessa presença santa, desse caminho de amor. Então eu te convido a caminhar, a trilhar esse caminho de amor, que é na comunhão e na intimidade com Cristo, por meio da sua palavra, por meio de abrir e derramar o nosso coração em oração. Então, para você que tem experiência com Cristo, que estava infectado com o vírus do pecado, foi vacinado com o sangue de Jesus, e que agora tem a essência de Deus habitando em você, saiba que os efeitos do pecado vão te levar à morte, para que os males do pecado sejam extintos. Mas a morte, ou melhor dizendo, a resposta de Deus para a morte é a ressurreição. E essa é a base da nossa fé, meu irmão. Essa é a base da nossa fé, é tudo que nós cremos, é a ressurreição. Para de repente você que está aqui não teve essa experiência com o Cristo, com a cruz, se você entendeu que você está infectado pelo pecado, saiba que somente o sangue de Cristo pode te imunizar, pode te purificar, pode perdoar os seus pecados. Então,
pela fé. Receba, creia em Cristo, no sacrifício de Cristo, da cruz. Creia que Cristo morreu pelos seus pecados e o sangue de Cristo te perdoa, te purifica e te dá nova vida. Se o Espírito Santo está falando no teu coração, então entrega o teu caminho a Jesus, porque não é questão de você mudar de religião, mudar de igreja, a questão é vida. O convite de Jesus é para mudar de vida. Por quê? Porque se você é um filho que andou por aí gastando a sua vida, o Pai sempre teve à sua espera de braços abertos. Ainda que você não entenda as suas circunstâncias, ainda que você entenda porque você está passando por algumas lutas, algumas dificuldades, ainda que você não entenda porque você age de algumas maneiras, veja como é grande o amor do Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E eu gostaria de orar com você que tem trilhado esse caminho do amor de Deus, com você que quer trilhar esse caminho do amor de Deus, com você que entendeu um pouco mais sobre o grande amor de Deus. Que você seja abençoado, fortalecido, edificado em Cristo, e que em nome de Jesus você tenha experiências constantes nessa caminhada. Te